Hi students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 2 do PET 5 de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio. Nessa semana novamente vocês vão trabalhar com a compreensão escrita, leitura em língua inglesa, porque é uma habilidade, como eu já disse em outros vídeos, que é mais possível de ser trabalhada em casa, é uma habilidade que permite que vocês aprendam vocabulário de forma contextualizada, vocabulário e gramática de forma contextualizada, e também é uma forma de vocês irem praticando essa habilidade da língua inglesa, praticando bastante, para que fiquem cada vez mais experientes. Essa semana também vocês terão produção textual, ou seja, vocês vão ter que escrever algum texto relacionado ao tema da semana para ficar coerente com as atividades, e aspectos léxicos sistêmicos, ou seja, como a língua funciona, vocabulário. Vamos às atividades dessa semana. Bom, na página 139 vocês já dão de cara com um texto, e se vocês passarem os olhos por esse texto, vocês vão ver que novamente trata-se de uma biografia, porque a gente vê o nome de uma pessoa por diversas vezes, e algumas informações como datas, títulos, é, informações relacionadas a essa pessoa. E aí, pessoal, primeiro vocês já identificaram o texto, viram que trata-se de uma biografia novamente, mas dessa pessoa mas dessa semana de uma pessoa diferente. Aí agora o que vocês vão ter que fazer? Agora vocês vão fazer a leitura, porque como vocês já identificaram um tipo de texto que é uma biografia, vocês já sabem que vai falar sobre fatos da vida de uma pessoa, quando ela nasceu, por que ela ficou famosa, onde ela nasceu, quem são os pais dessa pessoa, quando essa pessoa teve o primeiro emprego, se tem irmãos, irmãs, filhos, filhas, se já morreu, enfim, esse tipo de informações. Isso tudo vai facilitar a compreensão de vocês. E depois que vocês já tiverem identificado o texto e se preparado para ele, vocês vão fazer uma leitura dele. Vocês vão ler o texto inteiramente, sem pausar para procurar palavras desconhecidas. Vocês vão ler o texto e o contexto, as palavras conhecidas, os cognatos, tudo isso já vai ajudar vocês a terem uma noção do que o texto se trata. Depois, pessoal, que vocês já tiverem feito pelo menos uma leitura, vocês já podem passar para as perguntas de interpretação, porque isso também vai facilitar a compreensão de vocês, só que dessa vez vocês vão procurar por informações específicas. Ou seja, vocês não vão precisar ler o texto inteiro novamente, apenas para responderem as perguntas. Primeira pergunta: What stories did Edgar Allan Poe write? Essa semana nas atividades dessa semana está sendo tratado a biografia do Edgar Allan Poe, que foi um escritor americano. E aí quer saber que tipo de histórias que ele escrevia, se era poesia, se era drama, se era romance, histórias policiais. Aí vocês vão passar os olhos pelo texto para procurar essas informações. Eu já disse para vocês em aulas anteriores que geralmente, pessoal, perguntas de interpretação de texto, elas vêm na ordem que as informações aparecem no texto. Então, provavelmente a primeira pergunta vai estar logo no começo do texto. Então, então eu localizei aqui, story, a palavra-chave dessa pergunta é stories. Então, stories. Então, que tipo de que tipo de história que ele escrevia? Eu vou falar para vocês, eu vou dando as respostas conforme eu for explicando. Então, se vocês quiserem quiserem um tempinho para poder responder essas questões, pausem o vídeo e depois vocês continuem, só verificam se vocês acertaram ou não. Então, What stories did Edgar Allan Poe write? Aí vocês já no começo do texto vão identificar o tipo de histórias. Passando os olhos aqui pelo texto, a gente acha a palavra-chave stories. Então, contos, short stories, contos evocativos e poemas que capturaram a imaginação e interesse de leitores pelo mundo. Então, contos e poemas, mas com esses detalhes. When and where was he born? Então, onde e quando ele nasceu?
Então vocês podem passar os olhos pelo texto. Geralmente esse tipo de informação costuma vir no começo do texto, mas nós não encontramos datas, né, nas primeiras linhas. A gente só vai encontrar essa informação na sexta linha. Então, ó, Paul was born on January 19th, 1809 in Boston, Massachusetts. Ou seja, ele nasceu no dia 19 de janeiro de 1809 em Massachusetts, na cidade de Boston. 3. Find in the texts the false cognates. In other words, palavras em que a grafia se parece com a língua portuguesa, mas o significado não é igual. Então, agora aqui nessa questão, vocês vão ter que encontrar os falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São as palavras cuja grafia se parecem com o português, ou seja, elas se escrevem de forma parecida, tanto em português quanto em inglês, mas o significado não é igual. Aí vocês vão passar os olhos pelo texto e procurar essas palavras e verificar se o significado é igual. Então aqui eu achei bond, bem no meio do texto, quase para o final. Bond, se vocês observarem no dicionário, não é bonde, né, aquele meio de transporte. É um laço. Então, Edgar and Francis seem to form a bond. Então, Edgar e a Francis pareciam ter um laço. Okay? Agora façam o mesmo, procurando pelo restante do texto, se vocês encontram palavras que são falsos cognatas. Depois, na questão 4, what does the expression self-published mean? Aqui há duas possibilidades. Ou vocês podem procurar no dicionário o que significa, ou então vocês irem no contexto, ou seja, onde essa palavra apareceu, essa expressão apareceu, e tentar deduzir o que ela significa. Ela está aqui quase no final do texto, 4 linhas faltando para o final do texto, e diz o seguinte: Poe self-published his first book, Tamerlane and Other Poems, in 1827. Então tem alguma coisa relacionada a publicar o primeiro livro. Então, mas o que exatamente? Se vocês observarem no dicionário, pessoal, a palavra self, ela pode ser um prefixo, né? Ou seja, vir antes de uma palavra para modificar o sentido. Então, published é publicar, e self, se procurarmos no dicionário, nós vemos que significa eu ou ego. Se vocês tiram uma selfie, né, com o celular de vocês, vocês tiram foto de quem? De si mesmo, volta para vocês mesmos. Então quer dizer o quê? Ele auto-publicou o seu primeiro livro, ok? Isso que significa, ele próprio publicou o primeiro livro, Tamerlane and Other Poems. Provavelmente não obteve patrocínio, então ele auto-publicou o primeiro livro. E na questão 5, pessoal, diz o seguinte, que nas semanas 1 e 2 nós estudamos 2 biografias. In week 1 and 2 we studied 2 biographies. Write in small lines your own biography. Agora é a vez de vocês produzirem a biografia de vocês. E aqui apenas diz que como as the actions are maybe already finished, you should use the verbs in the simple past. Quando nós formos escrever uma biografia ou ler uma biografia, se formos falar de uma pessoa que está viva ainda, nós vamos utilizar passado e presente. E se for uma pessoa que já faleceu, os verbos vão estar todos no passado. Como vocês, graças a Deus, estão todos vivos e vivas, vocês vão utilizar as palavras no passado apenas para falar de coisas que já aconteceram na vida de vocês. E aqui eu dou uma ideia para vocês, falarem algumas informações básicas. Onde e quando vocês nasceram, I was born in, e aqui vocês vão completar com a data de nascimento, in, e na cidade onde vocês nasceram. Depois, when I was, falar sobre quando vocês começaram a estudar. Então aí vocês vão dizer quando vocês tinham quantos anos, vocês começaram a estudar em qual escola. Ok? Coloquei entre parênteses aqui apenas as informações que vocês vão ter que preencher, que aí vocês podem utilizar como modelo esse vocabulário que eu preparei. Depois, then, at the age of, I moved to, in case you moved to another city. Alguns de vocês provavelmente já mudaram de casa, né? Não moraram na mesma cidade a vida inteira. Então, se quiserem relatar esse fato na biografia de vocês, utilizem essa ideia, esse modelo aqui. Ok?
Alguns de vocês já trabalharam e eu coloquei essa informação aqui. Então, que idade vocês tinham quando começaram a trabalhar? I got my first job when I was. E que completa com a idade de vocês. Se quiserem falar em qual empresa e qual a função de vocês, sem problemas também. Vocês podem utilizar um dicionário ou um Google Tradutor, ou ainda me pedir ajuda, que vai ser um prazer ajudar vocês. Para quem já namorou, né, ou está namorando no momento, pode falar de quando conheceu seu amado ou amada. I met my boyfriend, my girlfriend when I was. Então vocês vão dizer quando conheceram o namorado ou a namorada de vocês, a idade que vocês tinham. Pode relatar também como se conheceram. Quanto mais vocês produzirem na língua, melhor para a aprendizagem de vocês. I got my first pet at the age of. She or he is a. Então eu coloquei aqui, né, uma informação importante, para mim é importante, sobre animais de estimação. Se vocês já tiveram animais de estimação, quantos anos vocês tinham quando tiveram o primeiro, e que tipo de animal é esse, se é um cachorro, um gato, papagaio, peixe, coelho. Enfim, usem a imaginação de vocês, incluam as informações que vocês acharem relevantes. Se precisarem de qualquer ajuda, sabem onde me encontrar, podem me procurar preferencialmente pelo Google Classroom, pelo Conexão Escola em horário de aula, ou então pelas redes sociais ou por e-mail. That's it for today. Thank you so much for watching. Until next time.